Olá pessoal, mais um vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a seção 3.2 do nosso livro-texto, né? Seguindo aí com as regras de derivação. A seção 3.2 é uma seção bem importante e relativamente simples, tá? Ela vai ensinar a gente como que a gente deriva um produto. Se eu tenho uma função f e multiplicar por uma função g, conhecendo a derivada de f e conhecendo a derivada de g, será que eu conheço a expressão para a derivada de f vezes g? E o mesmo vale para o quociente, né? Suponha que você conheça a derivada de f e conheça a derivada de g. Será que a gente sabe derivar o quociente? Uma primeira especulação, vamos dizer assim, que surge é o seguinte: será que a derivada do produto não é o produto das derivadas? Bom, a gente pode ver facilmente que não, tá? Vamos pegar essa função aqui. Não, vamos para o seguinte, vamos pegar essa função aqui, x². Quanto é a derivada da função x²? A gente já viu, né? Regra da potência, regra do tombo, né? É 2x. Agora suponha que eu escreva isso desse jeito, x vezes x. Então eu tenho o produto de duas funções, a função x com a função x. Então x² é x vezes x, né? Então se a gente fizer essa passagem erradamente, que isso é a derivada de x com relação a x, vezes a derivada de x com relação a x, a gente sabe que a derivada de x com relação a x é 1, né? E isso seria 1. Então, isso estaria dizendo para a gente que a constante 1 seria 2 vezes qualquer número real. E isso é falso, né? E, claro, a falsidade aí vem do fato de a gente admitir essa igualdade, que não é verdade, tá? Então, é bem importante, né, frisar que a derivada de um produto não é o produto das derivadas. Parece bem razoável isso, né, que a inclinação de um produto de duas funções não é esperado que seja o produto das inclinações entre elas, tá? Então o que a gente vai fazer é investigar. Na verdade, vou apresentar para vocês duas regrinhas, ok? Como que eu derivo um produto e como que eu derivo um quociente de duas funções, tá certo? Então vamos lá. Suponha que eu tenho aqui uma função f grande que é exatamente o produto de f de x por g de x. E o que eu vou supor ainda? Que tanto f pequeno quanto g pequeno, elas têm derivadas no ponto x, ok? E o que a gente vai fazer aqui é tentar buscar uma expressão para a derivada de f grande, que seria exatamente a derivada do produto, ok? Então, isso, por definição, é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. E isso, agora só abrindo, né? Quanto é a f grande de x mais h? É exatamente a f pequeno de x mais h vezes a g pequeno de x mais h, não é? Porque f grande é o produto de f pequeno por g. Menos a f de x, f grande de x, é exatamente f pequeno de x vezes g de x. Tudo isso dividido por h. Ok? Bom, aqui a gente vai ter que usar um truque, tá? Porque sair desse limite você precisa de um truque. E o truque é exatamente o seguinte. Vamos fazer aqui. Eu vou estender essa linha aqui. Ok? E eu vou somar, que deve funcionar, tá? F de x mais h vezes g de x, e vou subtrair f de x mais h vezes g de x, ok? Ficou ruim aqui no cantinho, mas dá para enxergar direitinho, né? Então, eu estou somando e subtraindo o quê? Zero. Então, o que eu somei e subtraí aqui foi zero. Ou seja, eu não alterei o meu limite, tá certo? Então vamos lá agora, tentar ver o que dá para fazer com isso. Eu vou arrumar agora essa conta, ok? Para arrumar essa conta, vamos pegar uma canetinha de outra cor aqui. Eu vou pegar essa expressão e vou agrupar com essa expressão aqui. Então observem aí o que eu tenho. Eu posso colocar o f de x mais h em evidência, multiplicado por g de x mais h menos g de x
tudo isso dividido por h. Ok? E o que sobrou aí, vamos lá, em amarelo aqui, foi isso e isso, né? Aqui você tem um sinal negativo, cuidar com isso, tá? Então, vamos lá. Então, o que dá para fazer? Dá para colocar o g de x em evidência e sobra f de x mais h menos f de x, tudo isso já dividindo por h. Ok? Agora uma questão de observação, tá certo? Eu vou pegar uma canetinha vermelha aqui e vamos ver. Primeiro que eu tenho um limite aqui de uma soma de duas parcelas, né? Eu tenho, vamos aqui, essa parcela somado com essa parcela. O limite da soma é a soma dos limites, desde que ambos os limites existam. Então, vamos ver a primeira parcela, tá? Será que o limite dessa primeira parcela existe? Bom, a primeira parcela é o produto de duas parcelas também, ok? Então, a gente precisa tentar entender o que acontece com esse cara e o que acontece com esse cara. O fato é que quando h vai para zero, esse cara aqui vai para onde? Exatamente a g' de x. Concorda? Porque a gente está supondo que a função g é derivável no ponto x. E o que acontece com f de x mais h se o h está indo para zero? Como a f é derivável no ponto x, então a gente já sabe, lá da seção 2.8, que f é contínua no ponto x. Então, quando h vai para zero, o que acontece com f de x mais h? Vai para f de x. Então, essa convergência aqui vem da onde? Na verdade, da derivabilidade de f, que de certa forma, né, ela ser derivável é muito mais do que ser contínua, né? Então, se ela é derivável, ela é contínua. Então, usando o fato da continuidade, né? Então, a continuidade de f que eu estou usando aqui. E essa convergência aqui eu estou usando o quê? O fato da derivabilidade de g. Ok? Agora, a gente vai para o segundo termo aqui. G de x é constante, né? Então, o limite de g de x vezes alguém, né? Então, esse cara aqui é o próprio g de x. O que acontece com esse cara? Como a f, por hipótese, é derivável no x, isso é exatamente f' de x. Ok? Então, já que cada um, limite disso aqui existe, limite disso aqui existe, isso, na verdade, limite disso aqui existe, claro, né? Porque a g de x é constante quando você vê ela relativa a h, né? E o limite disso aqui também existe. Então, eu estou usando que o limite da soma é a soma dos limites e o limite dos produtos é o produto dos limites, já que todo mundo existe, tá? Então, o que a gente conclui? Né? Vamos colocar em vermelho aqui. Se a f de x é o produto de f pequeno por g pequeno, né? Então, a derivada da f grande é exatamente quem? A f pequeno vezes a derivada da g, mais a derivada da f vezes a g. Ok? Isso é o que a gente chama de regra do produto, tá? Para derivadas. Isso está dizendo que a derivada de um produto, o que é? É uma das funções, tá? Vamos pegar outra cor aqui, uma das funções vezes a derivada da outra, mais a outra vezes a derivada da uma. Ok? Então, é uma regrinha bem simples, né? Para a gente derivar funções. Ok? Então, a gente está concluindo aqui que f de x vezes g de x linha f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Quem você deriva antes aqui não interessa muito, porque você tem uma soma, né? E a soma é comutativa, né? É somar isso com isso é exatamente igual a somar isso com isso, ok? Ou, de uma forma mais econômica, derivada de fg é f'g mais fg'. Isso está dizendo para a gente o seguinte, que se você conhece a f, conhece a g, conhece a derivada da f, conhece a derivada da g, então você conhece a derivada de f vezes g. Ok? Então, vamos fazer um exemplo, né, para aplicar isso que a gente fez, né? Então, vamos pegar uma função aqui, que é um exemplo, ok? Exatamente x² é na x. Para calcular a derivada aqui, o que você poderia era usar a definição de limite, só que daria uma bela conta, ok? Mas a gente chegaria lá.
Mas agora, o que a gente observa é que tanto x² quanto e na x, elas têm derivadas conhecidas. Então, como eu estou lidando com um produto, como que vai ser a derivada desse produto? Eu vou pegar x² e vou derivar, multiplicar por e na x, e vou pegar x² e multiplicar pela derivada de e na x. Conclusão, derivada de x² é 2x, regra do produto, né? Vezes e na x, mais x² e na x. Tá aí. Então, sabemos derivar o produto de x², um polinômio, por uma exponencial. Sessão anterior, né? Na sessão 3.1, a gente aprendeu a derivar polinômios e exponenciais. Então, calcular derivada usando uma regra de produto é uma tarefa relativamente simples. Ok? É isso. Tá? A gente vai trabalhar bastante, vai usar muito essa regra. Tá? Agora o que eu vou fazer, já aproveitando, vou pegar agora f grande como sendo f pequena de x dividido por g pequena de x. Tá? Hipóteses aqui é que a f pequena e a g pequena são deriváveis no ponto x, né? É o mínimo que eu poderia esperar, né? Se eu vou derivar um quociente das coisas, seria importante que cada uma delas fosse derivável, né? Então, novamente, como que funciona a derivada da f grande? É o limite, quando h tende a zero, da f grande em x mais h, então eu já vou colocar exatamente aqui, ó. F grande de x mais h é exatamente a f pequena de x mais h dividido pela g pequena de x mais h, menos a f grande de x, que é exatamente f pequena de x dividido por g de x. E tudo isso dividido por h. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar esse limite. Novamente, vai ter um truque, um algebrismo para fazer essa conta. Tá? E o truque, vamos ver se a gente consegue entender direitinho, tá? Aqui o que eu tenho? Tenho o limite, quando h tende a zero, ok? Aqui vamos deixar o 1 sobre h em evidência, tá? E vamos fazer a continha aqui com esse numerador, tá? Com esse cara aqui, ó. Ok? Essa conta não é tão difícil. Vou colocar um traço de fração aqui grande. Eu tenho aqui g de x vezes g de x mais h, né? Então, aqui eu tenho g de x f de x mais h menos f de x g de x mais h. Ok? E já estou preparando aqui para o truque. O truquezinho é esse aqui, ó. Eu vou somar f de x g de x e vou subtrair f de x g de x. Por que a gente faz assim? É porque assim dá certo, ok? Então, isso aqui eu estou somando zero no numerador, ou seja, eu não estou perdendo nada, né? Eu não estou mudando nada. Perfeito? Agora eu só vou ajustar essa conta e tentar justificar para vocês que a regra do quociente, da derivada do quociente das funções, tá? Então é o seguinte, esse cara aqui, g de x é constante visto por h, então não vai me incomodar. E g de x mais h também não vai me incomodar porque a função g é contínua no ponto x. Então, esse cara aqui eu trouxe para cá. Agora vamos ver aqui em cima, no numerador aí dessa expressão, o que eu posso fazer. Tá certo? Então, o que eu tenho? Esse cara aqui, com esse cara aqui me interessa. Porque eu posso colocar o g de x em evidência. Vamos lá. Vamos colocar o g de x em evidência, que multiplica quem? F de x mais h menos f de x, concorda? E eu já deixei um espaço para buscar o h aqui e colocar aqui. Perfeito? Então, aqui eu já vou dividir por h. Tá? Aqui é um produto, né? O que sobrou? Sobrou essa expressão aqui com essa expressão aqui. De acordo? O que dá para fazer aí? F de x eu consigo colocar em evidência, né? Só que agora eu vou ter que colocar um menos aqui, por razões bem óbvias, tá? Para fazer aparecer a derivada da g. Menos g de x. E, novamente, esse h que estava aqui, agora eu vou trazer ele aqui também, né? Perfeito? Então, aqui eu tenho h. E agora eu fecho aqui a chave.
Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa conta aqui, eu reescrevi ela desse jeito aqui, tá? Como antes, o que eu preciso fazer agora? Analisar aí esses limites todos, tá? Primeira coisa, esse cara aqui é uma constante, perfeito? Esse cara aqui, g de x mais h, ele converge para onde? Para g de x. Por quê? Porque a função g é derivável no ponto x. Se ela é derivável, então eu ganho de graça que ela é contínua no ponto x. Então, o que acontece com g de x mais h quando h vai para zero? Isso vai para g de x, dá continuidade. Então, essa expressão aqui, eu já sei para onde vai. Vai para g de x ao quadrado, concorda? Porque é g de x vezes g de x. Perfeito? Agora, observa. Esse cara aqui é constante, é g de x. Ele sai do limite, né? E esse cara aqui, como antes, ele vai exatamente para a derivada da função f no ponto x, né? Eu estou supondo que a função f é derivável. Esse cara aqui é o próprio f de x. E esse cara aqui converge para g de x. Então, eu posso calcular o limite, né? Porque cada uma das parcelas está indo para alguma coisa. Então, limite de soma, produto, é soma, produto de limites, desde que ambos os limites existam. E é exatamente esse o caso, tá? Então, a conclusão. Se eu pego aqui f de x e divido por g de x e tento derivar, eu sei derivar. E a derivada é quanto? É exatamente g de x aqui ao quadrado. Então, você pega aqui e pega o denominador e eleva ao quadrado. E aqui no numerador fica o quê? G de x vezes f', g de x vezes f', menos, aí é importante a ordem, né? Por causa do menos, não é comutativa, não é comutativo, né? A subtração de números reais. E aqui eu tenho f de x vezes g' de x. Alguém já poderia me corrigir aqui, né? Faltou linha aqui, né? Porque isso aqui, quando h vai para zero, vai para a derivada da g no ponto x. Eu acho que eu falei correto, mas escrevi errado aí, tá? Isso aqui é exatamente a regra da derivada do produto de duas funções. Por que essa regra é boa, né? Se você conhece a f, vamos lá, se você conhece a f, você conhece a g, ok? E conhece a derivada da f e a derivada da g separadamente, então você consegue compor essa função aqui, que é exatamente a derivada da função f sobre g, ok? Importante aqui, a gente resumir o que a gente fez até agora. F vezes g, se a gente derivar, f'g mais fg'. F sobre g, como que funciona? Eu, para guardar essa informação, como que é a derivada de um quociente, eu sempre pego o denominador e levo ao quadrado. É como se eu já tivesse operado com o denominador, então eu trago ele para cá. Resta derivar o numerador. Menos, o numerador já foi derivado, então f deriva o denominador. Então essa é uma informação importante, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou pegar essas regrinhas e vou juntar com outras que a gente viu há pouco, né? Se a gente pegar x elevado a e derivar, isso é ax a menos 1, não é? Isso a gente viu na sessão anterior, a regra da potência. Outra coisa, se a gente pegar e elevar a x, a derivada é o próprio ax. O que mais que a gente já viu? Que se a gente pegar uma constante e derivar, isso dá zero. Se você pegar uma função, multiplicar por uma constante e derivar, isso dá c vezes f'. Se você pegar f mais ou menos g e derivar, isso dá a derivada da f mais ou menos a derivada da g. Ok? Então, o que é isso aqui? Né? Isso é a nossa primeira investida, tá? Para construir uma tabela de derivada de funções. Perfeito? Isso está lá no finalzinho da nossa sessão 3.2, né? A gente, conforme for avançando, a gente só vai melhorar essa tabela, ou vai aumentar ela, né? Vou fazer só um exemplo, jogo rápido aqui. Vamos supor que você tem f de x como sendo isso aqui, ó. Exatamente como está no livro texto, tá?
x ao cubo mais 6. Perfeito? Eu tenho essa função, e essa função é uma função racional, né? Porque é a divisão de dois polinômios, um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 3. Tá? Se a gente for calcular a derivada, observe o seguinte, que fazer pela definição é bem chato. Né? Você vai ter x mais h ao quadrado, você vai ter, né, x mais h ao quadrado, x mais h ao cubo, vai ter que dividir essas coisas e tomar limite. É bem chato. O que a gente faz é driblar a definição e começar a usar agora as regrinhas. Tá? O que a gente aprendeu há pouco é que a primeira coisa que a gente faz o que é? Denominador ao quadrado. Denominador sobe, não é? Agora o que eu tenho que fazer com o numerador? Derivar. Menos. Numerador repete. Denominador derivada. Pronto. Super simples. X ao cubo mais 6 ao quadrado. Aqui eu tenho x ao cubo mais 6 vezes... Quanto que é a derivada aqui, né? Quanto que é essa derivada? É derivada de um polinômio de grau 2 aí, né? Então, quanto que é a derivada de x quadrado? 2x. Quanto que é a derivada de x? É 1. Eu somo porque a soma das derivadas, a derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada do 2 é 0. Menos x quadrado mais x menos 2. E a derivada de x ao cubo mais 6 é 3x quadrado. Regra da potência, regra do Thomson. Pronto, acabou. Isso é a derivada. Tá? Alguns alunos perguntam para mim sempre, eu preciso simplificar? A resposta é depende. O importante é que você sabe calcular a derivada. Eu acho que essa é a parte mais relevante. Ok? Simplificar, às vezes, ela pode ser útil. E a gente vai ver isso no capítulo 4, quando trabalhar um pouquinho com aplicações da derivada. De acordo? Aqui eu tenho algumas coisas que eu poderia, ou o que eu poderia tentar fazer de conta aqui. Qual a imagem do zero pela função f? Então, dá menos 2 sexto, ou menos 1 terço. Então, o que eu sei é que o ponto zero é elevado no menos 1 terço, né? O que eu poderia agora perguntar é quanto que é a derivada do ponto zero, né? Então, derivada no ponto zero aqui eu tenho 6, né? Vezes, aqui eu tenho 1, menos, aqui zerou, né? Aqui zerou. Então, zero. Dividido por denominador aqui, né? Ponto zero, né? Então, 6 ao quadrado. Então, é 6 sobre 6 ao quadrado, ou seja, é 1 sexto. O que isso está falando para a gente, né? Se a gente pegar um gráfico aqui possível da nossa função, eu não sei qual é o gráfico dessa função, mas vocês poderiam ir lá no GeoGebra e ver, tá? Mas o fato é que, vamos colocar em outra cor aqui, a imagem do zero é menos 1 terço. Então, aqui está o menos 1 terço, tá? E nesse ponto aqui, vamos apagar esse pontinho aqui, congestionou um pouquinho, né? Então, o que eu estou dizendo? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, ele pertence ao gráfico da função, tá? E nesse ponto, a derivada vale 1 sexto. Ou seja, o que é a derivada de 1 sexto? Eu dou um passinho para frente, eu subo quanto? 1 sexto desse passinho, né? É a definição de tangente. Então, é como se nesse ponto a função tivesse com inclinação aqui 1 sexto. Tá ok? Então, se vocês olharem no GeoGebra o gráfico dessa função e dar um zoom aqui, você vai enxergar um gráfico parecido com esse segmento aqui. Ó. Passa no 0 menos 1 terço com inclinação 1 sexto. Sempre lembrar, né, gente, inclinação, né? Quando eu falo assim, eu dou um passinho para a direita, um passinho pequenininho, e para ter inclinação 1 sexto, eu vou ter que subir quanto? 1 sexto do passinho. Então, eu divido esse passinho por 6 e subo 1 sexto dele. Por isso que, no meu desenho, a inclinação do 1 sexto é reta que liga esse ponto até esse ponto aqui. Esse ponto é um passo para a direita e 1 sexto do passo para cima. Ok? É isso aí. Eu acho que, do ponto de vista de regras de derivação, a gente já está avançando bastante, tá? Até o próximo vídeo.